Bem-vindo, caro teleouvinte, a mais uma emissão telebombástica da Bomba na História, um canal místico gasoso de informação que verdadeiramente interessa. A menos de 24 horas do segundo confinamento e apesar das escolas se manterem abertas, sabe-se lá porquê, a bomba continua a labutar em prol do conhecimento histórico, cultural e artístico de alunos, professores e curiosos em geral. Quem sabe até de candidatos à presidência da República, nunca se sabe. Hoje continuaremos a explorar esse grande tema que é a cultura do salão, com particular destaque para o neoclassicismo e o regresso à ordem e essa novo género artístico enquanto arte e revolução. Se calhar não é bem isto que a gente vai falar, mas pronto, não interessa. Fique desse lado, caro teleouvinte, nós continuamos deste e já sabe, Telebomba no ar, bombemos juntos. Em meados do século XVIII, o Barroco e o Rococó foram abruptamente interrompidos e substituídos por uma expressão artística mais sóbria, austera e racional: o classicismo. O classicismo é a valorização dos aspectos culturais e civilizacionais da antiguidade greco-romana. Com base nos modelos clássicos, este sistema privilegia o racionalismo, o humanismo e o antropocentrismo. Em termos formais, são considerados os valores da ordem, proporção, harmonia, equilíbrio, simetria, simplicidade e pureza formal. Para além das mudanças no ambiente cultural, social e político ocorridas na Europa, foi o renovado gosto por formas mais adequadas ao espírito racional e científico da época que favoreceu a ruptura com aqueles movimentos. Por outro lado, a Igreja perdera o seu papel de força unificadora cultural, social e política, cedendo a sua posição de principal encomendadora às instituições públicas, aos industriais privados e à burguesia. Estes aspectos favoreceram uma nova arquitetura secular, inspirada nos ideais igualitários, racionais e progressistas do iluminismo. Acompanhando o ritmo dos tempos, entendia-se que também a arquitetura devia privilegiar o desenvolvimento e o serviço público à comunidade. Para estes homens era imperativo acabar com a influência corruptora da cultura do antigo regime e, através da razão, criar uma arquitetura mais pura, útil e funcional. Quem primeiro se manifestou pela renovação das artes foi Denis Diderot, o mentor da enciclopédia. Nos célebres textos Salon, escritos que podemos considerar os primeiros testemunhos da moderna crítica de arte, Diderot expôs o que considerava dever ser o objetivo da arte: representar os valores sociais da época, exprimir os grandes ideais do indivíduo e, portanto, ter uma finalidade moral. Os comentários que inauguraram um novo género literário, a crítica da arte, souberam responder a várias questões. Estes textos serviram para formular opinião acerca dos salões da academia,
que eram exposições periódicas dos alunos. A imagem que estamos a ver de fundo representa os salões da Academia de Paris. Estes eram realizados periodicamente, constituíram a legitimação dos artistas que se enquadravam nos parâmetros da arte oficial. Destinados a exibir os trabalhos finais dos alunos da Academia, acabavam por ser o pretexto para reunir artistas, colecionadores, críticos de arte e toda a elite cultural da época que perfilhava dos mesmos valores e conceitos estéticos, segundo os padrões do classicismo. Daí que o reconhecimento de um artista e a possibilidade de vender as suas obras passasse obrigatoriamente pela exposição e avaliação dos seus trabalhos nos salões. Por outro lado, os textos de Diderot tiveram o mérito de alargar um espaço de debate até então reservado a uma elite cultural. Uma das consequências mais imediatas do Iluminismo foi o interesse pelo passado histórico, que motivou, entre outros fenómenos, a redescoberta das civilizações da Antiguidade Clássica e Pré-Clássica. Foi neste contexto que Napoleão Bonaparte, na sua fúria conquistadora e com a aceitação da sociedade de então, empreendeu as célebres campanhas ao Egito, durante as quais recolheu o importante espólio artístico e arqueológico que ainda hoje se encontra distribuído pelos museus de Paris, Londres e Berlim. Este é, de resto, o pano de fundo que se funda a arqueologia, uma ciência que se estrutura no século XIX, mas que tem os seus antecedentes na atividade dos artistas, eruditos, colecionadores e viajantes do século anterior. Afirmando-se a favor do pragmatismo, da simplicidade e da clareza, os iluministas desempenharam um papel determinante no revivalismo neoclássico. Perante um mundo novo, consideravam o passado clássico a única referência verdadeira, estável e universal, e entendiam a herança clássica como aquela que melhor traduzia os ideais da nova sociedade. Mais do que uma reação à retórica do barroco ou às excentricidades do rococó, este foi um período em que a arte se conciliou com a revolução, com as consequentes mudanças sociais e culturais, reencontrando na estética clássica a grande herança e principal fonte de inspiração. Roma era já desde o século XVI o grande repositório arqueológico e lugar de eleição para os curiosos e estudiosos da antiguidade investigarem as ruínas da cidade e as coleções particulares, em especial as do Vaticano. Foi a partir do estudo destas coleções que Joachim Winckelmann elaborou a História da Arte Antiga em 1764. Neste texto, que inaugura a moderna História da Arte, este antiquário alemão rompeu com a antiga historiografia estabelecida por Vasari no século XVI, baseada na biografia de artistas, bem como com as correntes que se limitavam ao estudo das fontes escritas. Winckelmann aplicou ao estudo da arte clássica um sistema de análise formal que lhe permitiu determinar a sua evolução histórica e estabelecer os princípios estéticos que a regeram. Estes princípios constituíram o corpo doutrinal do neoclassicismo.
Igualmente importantes foram as descobertas arqueológicas de Herculaneum e Pompeia, em Itália, cujas escavações Winckelmann e o seu compatriota Anton Mengs orientaram. Soterradas sob as lavas do Vesúvio em 79 d.C., estas cidades romanas conservaram-se em condições exemplares, como o mais completo testemunho arqueológico da cultura romana, o que muito contribuiu para acentuar e divulgar o gosto pelo classicismo. Aliás, neste capítulo da divulgação, distinguiu-se Giovanni Battista Piranesi, autor de inúmeras gravuras de grande formato, reproduzindo os principais monumentos de Roma, como as imagens que estamos a ver, onde revela a sua obsessão pela magnificência da arquitetura romana, cujas dimensões ainda não tinham sido alcançadas pela arquitetura moderna. O seu trabalho de levantamento de monumentos em Roma foi determinante para o estudo do modelo clássico nas academias. As suas ilustrações, que enalteciam a imponência da arquitetura romana, eram não só testemunhos de uma civilização passada que servia de modelo para o presente, como constituíam também importantes fontes de informação e elementos de estudo para o ensino nas academias. Os primeiros sinais de transformação exprimiram-se nas Ilhas Britânicas. O purismo inglês, como o de alguns países protestantes, desde cedo rejeitara a extravagância do barroco e muito mais a do rococó, dando preferência a valores formais, mais puros e elementares. Este espírito desenvolveu-se desde logo a partir de 1732 em Londres, com a criação da Sociedade dos Diletantes, amantes da arte, empenhados na divulgação da arte clássica e na aplicação dos seus modelos à arquitetura inglesa. A imagem que estamos a ver no fundo é bem representativa da ação destes diletantes. O quadro que aqui está representado, a Galeria de Charles Townley, em Park Street, revela bem a paixão antiquária que despertou na aristocracia europeia, especialmente a britânica, durante o século XVIII, resultado tanto de um genuíno interesse científico como de interesses comerciais, diplomáticos e também de uma questão de moda. O gosto pela arte clássica associava-se, neste caso, a uma reação ao barroco europeu e ao sistema social e político que ele representava, o antigo regime. Em consequência das expedições à Grécia e ao Próximo Oriente, muitas obras foram transladadas dos seus lugares de origem para coleções particulares e para museus. É este o tema de A Galeria de Charles Townley, a imagem que estamos a ver. O senhor que surge sentado à direita, enquanto antiquários e connoisseurs debatem o seu refinado gosto clássico. Entre outras iniciativas, esta sociedade empreendeu expedições à Grécia e ao Próximo Oriente, que permitiram um contacto direto com a arte clássica, com ruínas arquitetónicas e com peças escultóricas, muitas das quais foram levadas para Londres. Daqui resultaram diversas publicações, tais como as Antiguidades de Atenas, de Stuart e Rivet, que muito contribuíram para a penetração do classicismo na Europa. Fruto dos intensos trabalhos arqueológicos empreendidos em Atenas no século XVIII, foram publicados vários estudos que influenciaram a introdução da arquitetura grega na Europa.
Esta reprodução do Parthenon, incluída no livro Antiguidades de Atenas, publicado em Londres em 1762, pode considerar-se a primeira representação exata do monumento, paradigma da arquitetura clássica. Igualmente determinante foi a assimilação nos meios culturais ingleses do tratado Os Quatro Livros de Arquitetura de 1570 de Andrea Palladio e cuja Villa Rotonda estamos a ver, e que influenciou muitas obras inglesas deste período, como a Chiswick House, que nos remete para a mais austera interpretação do ideal palladiano. O interesse pela clareza de proporções e pela racionalidade da arquitetura palladiana revela-se nesta obra absolutamente paradigmática. Nitidamente inspirada na Villa Rotonda daquele arquiteto italiano, a Chiswick House constitui um autêntico manifesto do neoclassicismo inglês contra os abusos e os desvios barrocos do antigo regime francês. Tal como na Villa Rotonda, aqui estão presentes a ordem racional, as proporções rigorosas e a simetria absoluta. Caro teleouvinte, chegamos ao final de mais uma emissão telebombástica da Bomba na História. Próxima emissão voltaremos à França para falarmos da expansão do gosto neoclássico. Voltaremos à França, mas daremos também uns pulinhos, por exemplo, aos Estados Unidos, onde falaremos, entre outros edifícios, do nosso conhecido, por razões diferentes, Capitólio. Enfim, isto também não interessa nada. Bom, até lá, juízo! A escola continua, juízo, usar máscara dentro e fora do recinto escolar, levar a bucha de casa, que é para evitar, já que os cafés estão fechados, portanto, tendo juízo. E pronto, até lá, já sabe, siga-nos, acompanhe-nos nesse canal interplanetário do YouTuber e não se esqueça de imprimir numa t-shirt #Eu aprendi com a Bomba. Até lá, resguardem-se, tenham juízo, não chateiem o tico e o teco do pai e da mãe e pronto, e juízo. Até lá, Telebomba no ar. Bombemos juntos!